Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Irmãos, dá um joinha, ajuda o canal a crescer, motiva aqui o Sandro a fazer mais vídeos. E é isso, que vocês recebam muito axé pelo compartilhamento dos vídeos, que os céus e os Exus, pombagiras, assistam esse movimento. Gratidão. Vamos hoje para um depoimento, para um comentário que teve aqui no canal, e eu acho ele assim de extrema importância, porque ele pode ser revelador, esclarecedor, ele pode direcionar muitos médiuns. Um exemplo, eu tenho um vídeo aqui, um short, que é de um padre dançando com uma mãe de santo, com o pessoal do candomblé. Gente, vocês precisam ver os comentários que eu tenho que excluir. São, assim, terríveis. Um exemplo, para não utilizar palavras aqui no YouTube. Luz não mistura com as trevas. Daí para cima. Então, eu realmente, depois que eu comecei o YouTube, eu fiquei chocado como as pessoas são donas da verdade, como as pessoas têm prazer com a vida medíocre, ridícula, que elas têm em defamar, agredir e atacar as religiões. Principalmente eu vou falar da nossa, entende? Por quê? São pessoas, quem é incomodado, meu bem, é porque está devendo de alguma forma, de alguma maneira. Então, nós temos que conviver, né? Nós temos quem nos guia, quem nos protege, e nós não vamos parar. É por isso que os canais como esse de espiritualidade, ocultismo, tem que ser compartilhado, tá? Porque a gente honra. Então nós não somos iguais. E aqui dentro do canal eu também já percebi isso. Então, eu não falo somente para um público. Então, eu não estou falando somente com um bandista. Então, quando eu falar de quimbanda, o que um bandista faz? Ele presta atenção, ele pode concordar, discordar, ele vai fazer uma reflexão, mas ele tem o conhecimento. Através do conhecimento, ele fala assim, isso não é para mim. E aí, em outras vertentes também. Então, se eu estou falando para o público da Umbanda, e de repente eu falar de preto velho, eu falar de boiadeiro, eu falar de caboclo, quer dizer que a pessoa do candomblé vai... Não, gente. É um vídeo, o vídeo não é exclusivo para uma pessoa, por isso que é ocultismo. A gente passa aqui as nossas experiências, e através das nossas experiências, as pessoas vão se reconhecendo, vão refletindo. Pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém é dono de verdade absoluta. E esse relato de hoje mostra muito isso. Como que as balas vêm de todas as direções, até mesmo de onde não deveria, que são das nossas próprias comunidades espirituais, mesmo sendo vertentes diferentes. Existe o preconceito, existe a ignorância, existe só do meu jeito funciona. E eu vou fazer o que com isso? Vou ficar quieto? Não, eu vou falar para quem gosta de mim, para quem gosta das minhas histórias e para quem se identifica. É só isso que eu posso fazer para contribuir. Eu vou precisar colocar meus óculos porque eu não enxergo. Tá? E olha que quando eu imprimo papel, eu coloco em fonte grande. Vamos lá. Foi em relação a um vídeo que eu fiz. Ótimo vídeo. Isso que o pai Sandro disse dos médiuns iniciantes, como eu, muitas vezes limitarem as suas entidades é bem real. Ele quis dizer que é uma realidade a gente limitar as nossas entidades. Os meus guias já me chamaram a atenção sobre isso. Muitas vezes encaixamos os guias em moldes da nossa cabeça e reprimimos qualquer manifestação
diferente daquilo que imaginamos como correto. E isso gera muito animismo, uma comparação que todo mundo faz assim e eu deveria fazer também. Se o guia de todo mundo é assim, o meu tem que ser também. Então essa mente desse médium acaba não deixando fluir e expressar a natureza da própria entidade. Então ele foi chamado a atenção pelas próprias entidades dele, né? Sobre a questão dos homens sofrerem preconceito com pombagira, infelizmente ainda existe muita desinformação quando eu comecei a ir a um terreiro de um colega meu, que era iniciante também. Aí ele me disse que homem hétero não tem pombagira. Assim, acabei deixando de interagir com as moças que me acompanhavam. Quer dizer, então, que hétero não tem pombagira. E por que as mulheres têm Exu? E por que as mulheres têm caboclo? E por que as mulheres têm boiadeiro? Eu quero saber o porquê da onde saiu essa lei? Quem inventou isso? Que hétero não tem pombagira? Se a gente entender de hermetismo, de polaridade, vai saber. É por isso que a falta de conhecimento, eu tenho vários vídeos aqui de hermetismo, mas vai lá quem quer. Então, existe o masculino e feminino, e ninguém está falando aqui de pênis e vagina. Nós estamos falando de energia. Então, imagina, o Exu é o que está na rua e mete o pé na porta. Isso é um exemplo bem simples. Então ele está na rua, a força masculina buscando movimento, buscando dinheiro, buscando as coisas que a gente quer. A pombagira, eu já falei isso, ela mora naquela casa sem porta e sem janela. Então, fantasiando aqui, romantizando, é como se o Exu catasse aquilo que a gente precisa e trouxesse para dentro de casa, e a partir dali, quem começa a tomar conta é a pombagira. Isso é um exemplo romântico que eu estou dando. Então, um busca e o outro cuida. Isso também faz parte da polaridade masculina e feminina. Então, é um preconceito, é uma falta de informação, é uma resistência, porque se homem não tem pombagira, mulher não pode ter Exu. Simples assim. Continuando. Então, interagir com as moças que me acompanham. Felizmente, depois que eu aprendi que isso não tinha nada a ver, inclusive, a primeira entidade que apareceu para mim foi uma pombagira, que semanas depois já foi logo me apresentando para outra, que também é do meu enredo espiritual. Ou seja, ele descobriu que tinha duas pombagiras e ele é hétero. Fiquei muito próximo delas. Sem pombagira, eu até tinha caminhos, mas eu ficava estático, não aproveitava as oportunidades. Sabe aquela pessoa que, desapegada do material, mas em um sentido negativo? O que ele está dizendo? Que a pombagira deu isso para ele. Que a pombagira fez ele entender o valor das coisas, o valor dos desejos dele, da luta dele, e que ele começou a aproveitar as oportunidades. Era bem por aí. E depois de conhecer as moças, eu passei a desejar coisas boas. É sinal que ele não desejava coisas boas. Ele seguia a vida com o que tinha. Eu comecei a ter ambição novamente. Virei uma outra pessoa. Mesmo quando eu não acreditava nelas, que elas me protegiam, mas quando eu comecei a me aproximar delas, eu comecei a escutar os bons conselhos. E aí eu parei de dar murros em ponta de faca. Quem aqui nunca deu murros em ponta de faca? Porque eu já dei vários. Exu e pombagira me tiraram da lama
Exu e Pombagira me tiraram da lama. Então, aqui tem um aspecto importante, que eu ia deixar até para fazer um vídeo, mas eu vou aproveitar e fazer uma colocação rápida. Eu faço muito aqui os vídeos do Exu e seus médiuns. Gente, por uma questão de afinidade, por uma questão da vibração que você carrega, por uma questão das dificuldades que você está passando, você tem o Exu do seu lado e você tem a Pombagira do seu lado, tá? Um exemplo, meus irmãos de Umbanda, não estou, é só um exemplo. Então, dentro da Umbanda, vamos colocar assim, trabalha-se muito com o preto velho. Então, aquele médium, ele tem mais irradiação, ele tem mais afinidade, ele tem mais aproximação espiritual com o preto velho, com o caboclo, com o herê. Então, ele tem Exu? Lógico que ele tem Exu. Ele tem Pombagira? Lógico que ele tem Pombagira. Mas, pela ritualística, pela frequência, pela afinidade, é óbvio que aquele preto velho, aquele caboclo, vai gritar muito mais naquela cabeça. Faz sentido? Por exemplo, quem grita na minha cabeça é Exu e Pombagira. É eles que gritam na minha cabeça, por semelhança, por afinidade, pela expressão que o meu trabalho espiritual precisa, e eu preciso, e pelos tipos de problemas que meus clientes trazem. Então, por afinidade, quem tem a velocidade, a semelhança, é meu Exu e minha Pombagira, e o povo todo. E outras pessoas falam assim, ai, mas tem 2 Pombagira, tem 3 Pombagira. Queridos, queridas, deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, a pessoa tem preto velho, a pessoa tem boiadeiro, a pessoa tem baiano, a pessoa tem herê, a pessoa tem vários espíritos ali. Qual o problema da pessoa ter 2 Pombagira? Isso não é um problema. Isso não é um problema, porque tem muitos médiuns que têm 2 Pombagiras, sim, ou 3, sei lá, porque equilíbrio. É um equilíbrio puro. Então, por exemplo, a Padilha é uma mulher de guerra. Então, se você tem uma Mulambo junto, ela é uma mulher de equilíbrio, de apaziguar. Ou vice-versa. Então, quem estiver na guerra, o outro está para apaziguar. E isso é equilíbrio do Ori. Então, cada um tem um Ori, cada um tem uma coroa. Não siga essa cartilha, como ele está relatando assim, que é desse jeito, eu vou ter que me espelhar no que os outros fazem e são, e eu vou ser igual. Tá? Então tá, se você for igual, a sua vida será igual, as consequências serão igual, e uma árvore, você julga ela pelos frutos que ela dá. Inclusive, Maria Padilha, dele, me disse algo mais ou menos assim uma vez. Todo mundo tem algo na vida a cumprir. Se vamos cumprir ou não o que viemos fazer aqui nesse mundo, dependerá apenas das nossas escolhas pessoais ao longo da vida. Querido, é uma verdade. Olha que é um médium iniciante, né? Pelo menos foi o que ele disse aqui. Essa Pombagira, ela diz toda a verdade do mundo. Não tem Pombagira, não tem Exu, não tem santo, não tem orixá, não tem ninguém que possa fazer algo por você se você não quiser, se você não se permitir. E permitir não é assim, eu deixo me ajudar, não é esse permitir. Permitir é assim, eu tenho esse hábito, eu tenho essa crença, eu tenho essa rotina, eu tenho essa vida. Eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a melhorar. Eu estou disposto a encarar esse desafio e me tornar um ser humano melhor, me tornar uma pessoa melhor, me tornar um médium melhor para mim mesmo. Quando você é bom para você mesmo,
você dá frutos e você alimenta o povoado todinho. Mas se você não estiver dando frutos para a sua vida, por conta de crenças, preconceitos e limitações, seu Exu e sua pombagira ou sua entidade não pode fazer nada por você. Escute as suas entidades. Eu estou fazendo só uma reflexão, mas você tem que escutar as suas entidades. São as pessoas que melhor e mais te conhecem. É isso. Essa é a verdade. As nossas escolhas pessoais, por sua vez, dependem dos nossos desejos e das nossas possibilidades. Isso é verdade. Escolher significa desejar o A ao invés do B. Acabei de falar disso. Mas esse desejo só irá se manifestar se dispusermos dos meios para recebê-lo. Já comentei também. Se você não estiver disposto e dar oportunidade, você não recebe mesmo. Pombagira nos traz o desejo. Eu tenho um vídeo aqui importantíssimo que está escrito: Pombagira é o desejo. Vai lá e assiste. Não tenha preguiça. A vontade de conquistar algo que esteja alinhado aos nossos melhores interesses nessa vida. Melhores interesses nessa vida, porque nem tudo que a gente deseja significa que vai ser bom para a gente. Então, os melhores interesses das nossas vidas. Então, se você tem pombagira, se você tem Exu, e você não divide as suas necessidades com eles, as suas tomadas de decisões com o seu Exu e com sua pombagira, você está andando às cegas. Você está andando por meio da sua própria cabeça. Então, se você for pela sua própria cabeça, como que pode depois cobrar Exu e pombagira? Exu dá o caminho e a possibilidade daquilo vir até nós. Trabalhar pombagira é alinhar o desejo à nossa missão de vida, ao que precisamos e merecemos vivenciar. É despertar desejos e vontades que vão nos ajudar a cumprir o nosso próprio propósito de vida e não nos prender em desejos que nos afastem deste propósito e nos façam quebrar a cara depois. Reflete sobre isso. Tá? O porquê que a gente quebra a cara? Porque a gente, às vezes, é enganado pelos nossos próprios desejos. Não importa a sua entidade, é o baiano, é o preto velho, é o caboclo, é a pombagira, é o Exu. Se orienta, gente. Se orienta. E eu tenho um ditado que Quitéria diz para mim, e eu carrego esse ditado até hoje na minha vida. Na dúvida, nunca faça. Na dúvida, não faça. Tá? Trabalhar Exu é abrir e proteger os caminhos para que esses desejos se manifestem no tempo apropriado. Também acredito que o futuro dos terreiros está na internet. Presta atenção. Ele falou que o futuro do terreiro está na internet por conta de alguns vídeos que eu fiz, e isso não é falando mal de terreiro. É óbvio que tem casas maravilhosas, essas coisas todas, mas os tempos mudaram. A gente saiu da máquina de escrever e foi para o computador. E isso demorou, uns 10 anos. Hoje, máquina de escrever e computador é assim, em 2, 3 meses já muda. Tudo muda, tudo muda. Então, a internet é um padê de Exu com todo tipo de informação, com todo tipo de bem, de mal, para cima, para baixo, tem tudo na internet. Então, os médiuns que estão buscando uma independência espiritual, um alinhamento com suas entidades, por exemplo, um vídeo como esse, o quanto vai esclarecer e fazer você refletir sobre a sua vida espiritual. Você está adquirindo essa reflexão aonde? Na internet. Na internet.
É lógico que pessoas mais velhas, eu já passei de 50, nós temos mais resistência. Eu tenho que ser sincero. Nós temos mais resistência com a tecnologia. As pessoas mais jovens de 15, de 20, de 30 anos, é óbvio também que tem uma facilidade maior. O terreiro é importante? Muito. Por causa do desenvolvimento, do aconselhamento, das instruções, do dia a dia, da prática. Só que as entidades, gente, eu atendo muita gente, as entidades estão tirando os seus médiuns dos terreiros. E eu não estou falando de nenhum terreiro em especial. Cada entidade sabe o filho que tem. E cada um cuida do seu. Mas está acontecendo isso. Porque decepção, roupa bonita, eu vou dar pinta, eu vou brilhar, e de espiritualidade nada, a entidade, quem tem, quem tem, não fica. E eu vou te dizer uma coisa, não subestime um médium iniciante, porque ele pode ser um bebê na espiritualidade, tá, meu bem? Mas o que ele carrega no ori, na cabeça dele, não é o bebezinho. Não é uma pessoa inexperiente. A entidade dele vai dar para ele, no tempo certo, o conhecimento que ele precisa. Mas essa entidade é tão poderosa como as outras. É o menino, é a menina, é o iniciante que tem o seu tempo de entender essas energias. Porque as pessoas correm com tão pouco. Imagina se o próprio Exu e Pombagira começar a revelar tudo. A pessoa tem um troço. Entende? Já de assistir um vídeo, a pessoa já fica... Imagina. O trabalho que o Senhor e muitos outros sacerdotes fazem aqui no YouTube é muito importante. Vocês estão deixando um legado esotérico, intelectual, para gerações futuras. Vocês trazem a sabedoria do terreiro, que gerações futuras talvez não terão, e encapsularam esse conhecimento em vídeos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, nas minhas palavras, que conforme esse avanço da tecnologia, da modernidade, a chegada da nova geração, o jeito que essa nova geração tem de aprender, de praticar, é totalmente diferente da minha geração, com 52 anos, é totalmente diferente. Então, será, vamos colocar essa pergunta, se daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, e se mudou tudo, estou dando um exemplo, e se mudou tudo que de 100 terreiros fique 2, aonde esses médios iniciantes vão catar os grimórios dos mais velhos? No YouTube. Então, algum dia alguém, a gente está em 2023, pode ser que lá em 2050 alguém esteja vendo o Sandro aqui, nem sei se ele vai estar na tela ou não, assim, esse Sandro de olhar era terrível. Parabéns, Sandro, pelo trabalho e muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. Gratidão. É isso, amados. Eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu sou um ocultista. Porque dessa forma e dessa maneira eu posso me expressar com as minhas entidades e abranger isso. Eu posso falar de uma Padilha sem o cara da Umbanda ficar ofendido, sem o cara do Candomblé ficar ofendido e sem o cara da Quimbanda ficar ofendido. É um exemplo. Eu estou falando da Padilha. A sua não é, a vertente que ela pega, se ela é toda fofa, maravilhosa, se a outra é uma pimenta. Entende o que eu quero dizer? Então, é isso. É essa abrangência, é essa reflexão, é você tirar um tempo você que tem interesse pela espiritualidade, é você tirar um tempo de entender como se conecta, o que os outros médios fazem, quais são as experiências do Sandro, quais são as experiências de um médium como esse rapaz. Nossa, a pombagira não baixa em hétero. É mentira. É mentira. Baixa sim. Agora, quem manda na minha casa sou eu.
Então, se você está numa casa onde a casa não aceita, quem está no lugar errado é você, não é a casa. O preceito, o ritual, a ritualística, a entidade da casa determinou que é desse jeito. Então, você vai frequentar uma casa para ficar criticando a casa que você frequenta? Lógico que não. Não tá bom para você, pega o seu banquinho e saia de mansinho, porque para mim isso não tá bom, eu não ficaria. É isso. Então, por favor, irmãos queridos, compartilhem o vídeo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, porque eu preciso dessas habilidades e vocês têm essas habilidades de sobra, que eu tenho que fazer esse canal crescer para eu poder passar o máximo de informações possíveis. Por quê? Porque daí eu também tenho um recurso financeiro, né? É isso. É por isso que a gente coloca Pix, é por isso que a gente coloca telefone. Vai viver de quê? De fé? De oração? Isso não paga a conta. Obrigado por tudo, irmãos, pela compreensão, pelo carinho. E deixe aqui nos comentários as experiências de vocês, porque com certeza ajuda muita gente que lê, viu? Pode ter certeza. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Axé.